Salve, salve família tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje. Pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar me ajudando a aumentar a quantidade de inscritos no canal. Atualmente estamos quase chegando em 240, então se inscreve aí para estar me ajudando e deixa o like também se você gostar do vídeo. E vamos direto para as informações. Vamos falar sobre talvez o próximo substituto do Caleri. Por quê? Talvez o próximo substituto do Caleri. Porque o São Paulo estuda fazer uma proposta de empréstimo por Brenner. Brenner, o mesmo que jogou no São Paulo no tempo que o Diniz era treinador, né? O Brenner que jogava um bolão junto com o Luciano. Os dois protagonizaram o melhor ataque, né, do futebol brasileiro naquele tempo. Eles precisavam de menos tempo do que Gabigol e Pedro para fazer um gol. E é um ataque muito bom, né? Esses dois. Eu acho que a melhor fase do Luciano no São Paulo foi quando o Brenner tava. E eu gostaria muito de ver o Brenner novamente no São Paulo. Só que ele tá lá na Udinese sem espaço. É um jogador caro, por isso que o São Paulo estuda fazer o empréstimo. Outro jogador que foi oferecido ao São Paulo para ser o possível substituto do Caleri foi o Mariano Dias. Não sei se vocês conhecem o Mariano, mas o Mariano ele é um ex-atacante do Real Madrid, né? Ele jogou no Real Madrid, jogou no Lyon e no Sevilha. E desde 2024 que está sem clube, vai fazer um ano já que ele está sem clube, né? Ele é espanhol, tem 31 anos de idade e mesmo ele sendo espanhol, ele escolheu jogar pela República Dominicana. Então, ele está jogando pela seleção da República Dominicana, só que ele está sem clube. Então, o São Paulo estuda fazer com ele a mesma situação do Cedric. Pegar um jogador que estava sem clube, contratar ele com um contrato de produtividade e, se ele produzir, renovar. Vou falar o que eu acho do Mariano. O Mariano, pra mim, ele não é um atacante tão interessante assim. Ele é um atacante bem ruizinho, né? Pelos jogos que eu via do Real Madrid, do Lyon, do Sevilha eu não vi ele jogar no Sevilha, mas no Real Madrid e no Lyon eu vi. No Lyon, se eu não me engano, foi a melhor temporada dele, que ele fez 18 gols, mas no Real Madrid ele era bem ruim. Ele era nível Pablo no Real Madrid. Bem ruinzinho mesmo. Não gostaria de ver o Mariano, não. Só que tem vários outros atacantes aí que tá surgindo como opção, que nem o Diego Costa, que tava no Grêmio esses dias atrás. É um bom atacante, só que tá velho e não tá jogando tão bem. Tem o Lacazette, que tá em final de contrato com o Lyon. Lacazette, sim, seria uma opção muito boa, porque o Lacazette ele é um atacante bem interessante, né? Atacante forte, tem domínio, tem algumas características parecidas com a do Caleri, só que ele tem velocidade. Então, o Lacazette para mim seria uma bela opção, né? O Lacazette. Só que entre Mariano e Brenner, eu prefiro Brenner, né? Vamos falar das opções aqui que são reais. Entre Mariano e Brenner, eu prefiro o Brenner, que joga muita mais bola do que o Mariano. Agora vamos falar do plano B do São Paulo. Após a possível ida de Dorival, né, pro Corinthians, Fernando Diniz é um dos favoritos pela diretoria, principalmente pelo Belmonte, para assumir o São Paulo. Infelizmente, né, porque eu não gostaria do Diniz no São Paulo. Para mim, o Diniz é um treinador muito bom quando a questão é falar de ataque. Ele é um treinador que, ofensivamente, os times dele são muito bons, só que defensivamente, o time dele peca bastante defensivamente. Se ele melhorasse isso, eu acho que ele seria um dos melhores treinadores do Brasil. Só que ele não melhorou, né? Essa é a realidade. Ele ainda não melhorou isso e ele tem que procurar estar melhorando isso sim para treinar um time que nem o São Paulo. Eu não gostaria do Diniz em São Paulo, não. Eu acho que seria mais interessante a contratação do Crespo do que a contratação do Diniz, né? Mas já que talvez a gente perca o Dorival, porque eu gostaria muito de ver o Dorival no São Paulo. Talvez a gente perca o Dorival pro Corinthians. Ele ainda não fechou, mas ele pode fechar, né? Aparentemente, ele pediu um tempo pra analisar, pensar se ele assina com o Corinthians ou não. Então tá tudo em aberto ainda. Só que a chance de ele ir pro Corinthians existe. Só que mesmo assim, o Zubeldia tem várias páginas dizendo que o Zubeldia vai continuar no São Paulo ou que o Zubeldia não vai continuar no São Paulo. A gente ainda não sabe. A gente vai descobrir amanhã, né, dependendo do resultado contra o Santos, se o Zubeldia vai continuar trabalhando no São Paulo ou não. E se o Dorival tá esperando a demissão do Zubeldia para ver se ele assina com o Corinthians ou ele vai negociar com o São Paulo. Vamos ver aí, né, o que vai acontecer nos próximos dias, que tudo isso é uma novela. E agora, com tantas essas lesões assim, o Zubeldia ele tá precisando usar a base. E ontem ele promoveu mais um garoto que para mim joga um bolão, camisa 7 da base, o Luca.
Ele é um ponta ali, né? Veloz, tem drible, tem finalização. Ele tem tudo para ter um futuro bom no São Paulo. Eu não diria que ele tem as mesmas características do Lucas Ferreira, até porque o Lucas Ferreira ele tem o drible, só que ele é mais forte, mais veloz. Ele é mais veloz e tem o drible mesmo ali. É característica até parecida com o Ferreirinha. Eu acredito que o Zubeldia subiu ele por conta que quando o Ferreirinha saía, entrava um Wendel e ficava Enzo e um Wendel ali pela ponta e pela lateral. Coisa que não estava rendendo muito no jogo, só que no treino, pelo que eu me informei, estava rendendo. Então, o Zubeldia testou, não deu muito certo. E aí o Zubeldia subiu o Luca, porque o Luca seria um ótimo substituto para o Ferreira, né? O Luca entraria e o São Paulo não perderia desempenho em campo, que nem tá perdendo quando o Ferreira sai. Uma notícia boa aí, a promoção do Luca, que ele jogue muita bola no São Paulo e seja um destaque, saia para a Europa, faça uma carreira belíssima, né? O Luca tem tudo para fazer. E ó, a informação importantíssima aí é que o São Paulo pediu a antecipação da premiação da Libertadores do jogo contra o Tarjeres, onde a gente conseguiu a vitória, né? Então, a premiação é cerca de 7,7 milhões de reais e o São Paulo pediu a antecipação, né, desse valor para pagar dívidas com os jogadores. Direito de imagem atrasado, premiação, algumas dívidas que tá faltando. Então o São Paulo pediu, né, a antecipação e a Libertadores concedeu. E a qualquer momento esse valor pode estar caindo nas contas do Tricolor para a gente estar pagando, quitando essas dívidas com os jogadores que a gente tem, né? Uma notícia boa aí, pelo menos. Outra notícia boa é sobre Pablo Maia. Pablo Maia que deve ter um retorno em maio, para ser mais exato. Talvez no jogo contra o Náutico ele já esteja em campo, né? Pablo Maia que se recuperou muito rápido, está se recuperando muito rápido. Novamente, é a segunda vez que o Pablo Maia ele lesiona e mostra essa recuperação rápida, esse comprometimento em se recuperar e em jogar futebol, né? Muito bom ver o Pablo Maia se recuperar, porque o Pablo Maia ele é um jogador muito importante no elenco do São Paulo e além de ser muito importante, muito comprometido com o São Paulo, né? Com o time do São Paulo. Uma notícia ótima aí, espero que ele volte e volte para brilhar no São Paulo. Última notícia do vídeo de hoje é sobre Rian Francisco. Vou falar um pouquinho porque o Rian não está sendo tão utilizado assim, né? Até onde eu sei, o Zubeldia conversa bastante com o Rian, né? Coisa que não parece, né? Quando a gente vê ali nas beiras do campo, entre as quatro linhas, mas eles conversam bastante e o Zubeldia percebeu que o Rian, ele se mostra um pouco ansioso, um pouco afobado para jogar. Ele quer mostrar muito que ele joga futebol, ele quer mostrar muito o que ele tem pro São Paulo e isso acaba atrapalhando um pouco ele. Por isso que o Zubeldia não usa tanto ele assim. Só que ele só vai perder essa ansiedade quando ele começar a jogar. Com a lesão do Caleri, talvez ele ganhe essas oportunidades durante esses 2 meses aí, antes da janela abrir. Porque eu acredito que quando a janela abrir, ele seja vendido e o São Paulo contrate outro atacante, né? É isso que eu acredito que vai acontecer. Mas ele tem que acalmar um pouco, né? Melhorar aí a ansiedade, né? Acabar com a ansiedade e jogar um futebol interessante. Porque pra mim, quando ele entrou contra o Cruzeiro, já deu uma mudada no time. Amanhã talvez ele entre contra o Santos, né? Então o Rian é um garoto que a gente coloca muita expectativa, só que o Zubeldia não coloca ele tanto porque ele mostra tá ansioso, né? Vamos ver aí o que vai acontecer com o Rian. E ó, se você quer informação diária sobre o Tricolor, análise de partidas e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!